Olá, queridos irmãos e irmãs, que grande alegria poder nesta sexta-feira partilhar um pouco com vocês sobre o Evangelho que a Igreja nos propõe neste dia para a nossa reflexão, para a nossa meditação e também vivência na nossa vida cristã. O texto do Evangelho de hoje é retirado de São Lucas, no capítulo 9, versículos de 18 a 22. É o texto onde Jesus ele pergunta para os seus discípulos quem dizem as pessoas que ele é. Um texto que está presente, na verdade um episódio que está presente nos evangelhos sinóticos, né? E aqui no evangelho de São Lucas, Jesus faz o mesmo questionamento. Pedro então diz que ele é o Cristo de Deus e depois de ter dito isso, Jesus lhes proíbe severamente de não contarem sobre isso por enquanto. E depois Jesus vem dizer o seguinte: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Percebam que no texto do Evangelho deste dia, assim como também nesse episódio da vida de Jesus, Jesus sempre fala sobre o anúncio da sua paixão, ou seja, aquilo que vai acontecer com ele. E o que vai acontecer com Jesus, a forma que ele vai salvar a humanidade, a forma que ele nos salva, é uma forma um pouco, aos olhos humanos, muito sofrida, muito difícil, né? Às vezes nós, enquanto católicos, somos muito julgados ao ponto de dizer que às vezes a gente prega muito a cruz, o sofrimento, etc., né? Mas a forma de salvação e o caminho de salvação que o Cristo trilhou foi este. O caminho da cruz, o caminho do sofrimento. Não é que a gente fica, vamos dizer assim, buscando os sofrimentos para a nossa vida, ou seja, querendo sofrer, ó Deus, manda sofrimento para mim, sabe? Não. Mas os sofrimentos fazem parte da vida humana. Eles estão aí, como diz o caso, de forma gratuita, né? Deus ele coloca na nossa vida de uma forma muito tranquila os sofrimentos, não é preciso eu pedir para sofrer. Eu vou percebendo dentro da minha vida, da minha caminhada, cruzes que eu tenho, que foram colocadas, situações difíceis. Para alguns, às vezes, essa cruz são situações externas, uma pessoa, uma situação que a pessoa vive ali, ou às vezes são situações internas, realidade de processo de conversão, de maturidade humana, enfim. Cada um tem a sua cruz, que é convidado a abraçar, mas ao mesmo tempo a conciliar essa cruz com o amor que nós sentimos ao Cristo, com o amor que nós sentimos a Deus. Falo isso porque às vezes nós corremos o risco de buscarmos um Cristo que é só glória, que é só, vamos dizer assim, alegria, só é bem-estar e etc., né? E quando a gente percebe que o caminho que nós temos que trilhar com Jesus é também um caminho forjado por um calvário, às vezes as pessoas elas tendem a deixar esse caminho. Quando elas percebem que dentro desse processo de conversão, dentro da nossa adesão à fé ao Cristo, está também um processo de maturidade, de renúncia da nossa parte, né? Muitas pessoas às vezes vão se esquivando de situações ao ponto de que, às vezes, deixam de caminhar na igreja, deixam de caminhar com Cristo. E, na verdade, o nosso processo de caminho de maturidade com o Senhor é esse processo que passa pela via da cruz, que passa pela via do sofrimento, que passa pelo caminho de renúncia das nossas vidas para aderir à vida de Cristo. O Cristo de Deus, ou seja, o ungido de Deus, né? Do qual Pedro aqui fala, do qual Jesus confirma e mostra para os seus apóstolos como ele deveria salvar a humanidade, de como ele deveria salvar o mundo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, a cruz que você tem na sua vida, ela é via de santificação, purificação e também de salvação para a sua vida. Se a gente não entender isso, a gente acaba esquecendo a perspectiva do Evangelho para a nossa vida. Por isso, quero convidar você neste momento, neste tempo, né, a procurar observar melhor as cruzes que o Senhor vai colocando também na sua vida. Se você
ainda não entendeu esse processo, peça em oração ao Senhor, insista com o Senhor na sua vida de oração, que o Senhor ele vá fazendo com que você entenda todas as cruzes que tem na sua vida, mas ao mesmo tempo que Ele vai lhe dando coragem e também fortalecimento para que você possa encarar todas essas dificuldades unidos ao Cristo, ao nosso Senhor. Desejo a você um ótimo dia, que Deus te abençoe. Shalom!